Olá, queridos, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de mensagens e reflexões bíblicas. Eu sou o vosso irmão, João Augusto, e nesse momento, dia 12 de agosto de 2015, quando são exatamente 00:40, eu estou mais uma vez aqui trabalhando, como sempre faço. Os senhores, muitos estão dormindo, muitos estão preparando-se para dormir, outros estão orando, agradecendo a Deus por mais um dia. E eu, pela misericórdia de Deus, estou aqui mais uma vez trabalhando. E estava refletindo na palavra de Deus, como sempre costumo fazer, por volta desses horários. E refletindo, o Senhor colocou uma palavra ao meu coração. Eu gostaria de dividir convosco, né? Dividir este pão gostoso do céu convosco, e que os senhores reflitam, meditem naquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Por aproximadamente 7 vezes, o apóstolo João, ele diz no livro de Apocalipse: se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, você que tem ouvidos nessa noite, atentos, sensíveis à voz de Deus, ouça o que Deus fala com você. Ouça essa mensagem no nosso canal, no YouTube. E se quiser também acessar o nosso blog, você vai encontrar. O nome do blog é profetadoevangelho.blogspot.com. Você também pode ir no Google, né, e fazer a pesquisa escrevendo o título do blog, A Voz da Palavra Profética. E lá você vai encontrar uma série de mensagens, de reflexões, né, de orientações, de tudo aquilo que Deus ele tem colocado no nosso coração. Você vai encontrar para o seu dia a dia, e eu tenho certeza que a mão de Deus ela vai te abençoar poderosamente. O Senhor ele colocou esse desejo ao nosso coração, esse canal onde nós podemos nos ajudar, colaborar com os amigos, né, com os irmãos, e eu estou fazendo conforme o Espírito Santo colocou ao meu coração. Para essa feita, eu gostaria de ler no livro do profeta Abacuque, um dos profetas menores, que está lá no Velho Testamento. Eu gostaria de ler no capítulo 3 do profeta Abacuque. O profeta Abacuque é um livro pequeno, só tem 3 capítulos, né? E eu gostaria de ler no capítulo 3, ali no versículo 2 do livro de Abacuque, na Almeida Revista e Corrigida, que é a Bíblia de tradução dos evangélicos, a Bíblia mais conhecida, né, a mais usada. Está escrito assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Eu não quero entrar em detalhes aqui sobre a biografia do profeta Abacuque, cujo nome significa abraço, né? Aquele que abraça, não no sentido de abraçar do afeto, mas no sentido de abraçar uma causa, de abraçar um propósito, de abraçar
uma missão, né? Abacuque, ele estava abraçando uma missão. E a missão de Abacuque era falar para o povo de Deus sobre aquilo que o Senhor havia deliberado na vida do seu povo. Todos nós sabemos que o próprio contexto da época de Abacuque diz que Israel estava numa situação espiritual difícil, né? O pecado, a imoralidade, os problemas políticos e sociais de Israel tinham chegado a um nível avassalador. E o próprio profeta começa a questionar com Deus, pedindo a Deus uma solução, pedindo a Deus que ele agisse em benefício do seu povo, e ele diz para Deus que Deus deveria fazer alguma coisa. E a solução para aquela crise espiritual, crise moral, crise política e social de Israel era Deus derramar sobre o seu povo um grande e poderoso avivamento. Mas e o que é avivamento? Poderíamos definir a palavra avivamento como tornar mais vivo, mais nítido, mais rápido, mais intenso, despertar, excitar. Avivamento vem de avivar. Avivamento é uma chama de fé que se mantém acesa no peito e que pode incendiar, aquecendo e iluminando a nossa vida. Eu acredito firmemente, e através das minhas simples reflexões bíblicas e algumas mensagens que Deus nos dá na igreja onde frequento, né? E na escola bíblica, onde pela misericórdia de Deus eu ministro aulas de escola bíblica dominical, eu tenho afirmado que o segredo, a única solução para a igreja evangélica brasileira é a manifestação de um avivamento de Deus. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, se não dizer pior, do que a época do profeta Abacuque. Em todos os lados, nós observamos a degradação moral, a degradação espiritual, a degradação política, a degradação social, em todos os setores da sociedade e principalmente da igreja. Se formos observar e fizermos isso com muita sinceridade, veremos que de todos os períodos que a igreja tem atravessado no Brasil, um dos piores períodos é justamente aquele que nós estamos atravessando hoje. É um período difícil. É um período em que tem se falado muito sobre teologia, e eu não tenho nada contra, evidentemente que não, mas nós observamos aí que as escolas de teologia estão fluindo aí em abundância, né? Nós temos aí muitos cantores formados em música, e eu não estou falando contra de maneira nenhuma. Nós temos igrejas aí ricas, né? Muitos administradores de empresa, muitos homens formados como pastores de igreja dirigindo as nossas igrejas, e eu não estou falando contra nada disso. Mas o que me admira é que mesmo diante de toda esta aparente abundância, de toda esta aparente formação teológica, formação em música, formação de administração de empresas, etc., a igreja continua passando por uma escassez espiritual tremenda. Nós não observamos mudanças no campo espiritual. Nós não observamos mudanças no âmbito espiritual. A cada dia, a igreja torna-se mais árida,
mais vazia, mais necessitada de um renovo, de um reavivamento da parte de Deus. A cada dia que se passa, as pessoas se tornam-se mais duras de coração, mais suscetíveis a dar lugar a pecados, a dar lugar a maldades, a abandonar as coisas de Deus. Então só vem à minha mente uma observação: a igreja precisa mais do que nunca de um avivamento. Nós precisamos mais do que nunca, assim como a igreja, como o povo da época do profeta Abacuque, nós precisamos hoje, desesperadamente, que Deus abra os céus e derrame sobre nós um grande avivamento lá do alto, um grande derramar de poder sobre as nossas vidas. Porque se isso não ocorrer, nós corremos o risco de tornar-nos uma igreja museu, como tornaram-se algumas igrejas da Europa, como tornaram-se algumas igrejas da outra América, da América do Norte. A igreja brasileira, a nossa América, ela começou bem, ela fluiu até alguns anos, ela mergulhou num poder sensacional, num derramar especial do Espírito de Deus. Embora existindo em nosso meio muitos homens bem-intencionados em relação ao bom andamento da igreja no Brasil e no mundo, ainda assim acredito ser insuficiente as boas intenções para a mudança radical dos rumos que a nossa igreja precisa. Repito, estou sumamente convicto de que o avivamento genuíno é a única válvula de escape para que a igreja não seja legada ao esquecimento, vindo assim a transformar-se num museu de santos, ao invés de ser uma agência missionária. Assim sendo, o clamor do profeta Abacuque é atualíssimo aos nossos dias. O que está faltando são santos que tenham a mesma determinação do profeta, querendo pagar o preço em clamor, em oração, em desejo sincero, a fim de que Deus derrame sobre nós o poder e a manifestação do Espírito lá do alto, ou seja, derrame sobre nós um grande avivamento. Avivamento este que venha tirar a igreja, arrancar a igreja da corrupção que está aleijando. Avivamento que venha tirar a igreja do comodismo das quatro paredes. Um avivamento que venha levar a igreja aos campos que estão brancos para a ceifa. Um avivamento que venha mergulhar a igreja numa vida de santidade e pureza. E um avivamento que finalmente venha transformar a vida dos crentes e assim transformar a sociedade que nos cerca. Esse tipo de avivamento é o que precisamos. E este avivamento, homem nenhum na face da terra pode produzir. Por mais intelectual, por mais inteligente, por mais sábio, por mais santo que ele seja, homem nenhum pode criar um avivamento dessa natureza. Esse tipo de avivamento, somente o Espírito Santo de Deus pode criar sobre a vida da igreja. Mas para que esse avivamento venha, primeiro, faça necessário que a igreja busque esse avivamento. Em todo avivamento existe duas partes. Existe a parte divina e existe a parte humana. Da parte do homem, ele busca o avivamento. Ele quer o avivamento. Ele jejua pelo avivamento. Ele ora pelo avivamento.
Ele clama pelo avivamento. E enquanto o ser humano está fazendo isso, Deus manifesta a sua parte, que é trazer sobre a vida da igreja um renovo, um despertamento, uma mudança espiritual radical. Eu não estou falando de um culto avivado.